Pare tudo e escuta isso com atenção. Sabe aquela mulher que parecia estar perdendo o interesse? Aquela que respondia seco, que sumia do nada, ou que te tratava como plano B? Pois é. Existe uma virada de chave que a maioria dos homens nunca percebe. É exatamente quando você para de correr atrás que a cabeça dela começa a girar. Sim, é psicológico, não é mágica. A mente humana, e principalmente o ego feminino, reage com força quando percebe que perdeu o controle da situação. Quando você some, muda, para de implorar atenção. Ela sente, ela se incomoda, ela pensa. E mais ainda, ela começa a te enxergar diferente. Agora calma aí. Isso não é joguinho barato. Não estamos falando de manipulação. Estamos falando de uma verdade brutal. As mulheres tendem a valorizar o que parece não estar desesperado por elas. O que está sempre disponível vira rotina, vira paisagem, vira tédio. Mas o que se afasta com postura, cria dúvida, cria desejo, cria respeito. E aí vem a parte mais polêmica. Ela só vai te enxergar como homem de verdade quando você parar de se comportar como um cachorrinho carente. Pode doer, mas é a verdade. Muitos homens perdem o jogo por excesso, por estar demais, por dizer sim o tempo todo, por não se valorizar. O segredo está na ausência, não na presença constante. Você não precisa ser frio, mas precisa ser forte o suficiente para não correr atrás de quem está indo embora. E é aqui que a psicologia reversa entra em ação. Quando ela sente que você perdeu o interesse, que você parou de tentar, que você agora vive a sua vida sem ela no centro, é nesse momento que ela repensa tudo. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como essa mudança acontece dentro da mente dela, em 10 partes simples, diretas e sem enrolação. Prepare-se para ouvir coisas que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. 1. Ela entra em choque silencioso. Quando você realmente perde o interesse, e não só finge, a primeira reação dela quase nunca é drama. Não é mensagem desesperada. Não é ligação chorando. É silêncio. Mas não se engane. Esse silêncio não é indiferença. É choque. Ela estava acostumada com você ali, mandando mensagem, puxando assunto, tentando marcar algo, dando atenção. Mesmo quando ela diminuía o ritmo, você compensava. Mesmo quando ela demorava, você insistia. E de repente, você para. Você responde curto. Você não puxa assunto. Você não pergunta onde ela está. Você não demonstra aquela ansiedade de antes. Isso quebra o padrão. E quando um padrão quebra, a mente entra em alerta. Ela começa a pensar: ué, o que aconteceu? Ele conheceu outra? Eu fiz algo errado? Ele cansou de mim? Percebe? O jogo mental vira. Antes, talvez você estivesse tentando entender os sinais dela. Agora, é ela tentando decifrar os seus. E aqui está o ponto que muitos homens erram. Você não precisa anunciar que perdeu o interesse. Não precisa mandar texto explicando. Não precisa fazer cena. A mudança mais poderosa é comportamental. Quando você muda sua energia, sua postura, sua disponibilidade, ela sente. E isso mexe diretamente com o ego dela, porque no fundo, ela sabia que tinha sua atenção garantida. E quando algo que parecia garantido deixa de ser, a insegurança aparece. Ela pode não demonstrar, pode continuar postando normalmente, pode parecer tranquila, mas internamente ela começa a revisar tudo. Ela vai reler conversas, vai lembrar momentos, vai tentar identificar o momento em que você mudou. E é nesse choque silencioso que a dinâmica começa a virar. Mas atenção, isso só funciona se for real. Se você continuar carente por dentro e apenas fingir frieza, sua linguagem corporal, sua forma de responder, sua energia, tudo vai denunciar você. Perder o interesse de verdade não é sobre jogo, é sobre prioridade. E quando ela percebe que deixou de ser sua prioridade automática, o impacto é muito maior do que qualquer discussão. 2. O ego dela começa a gritar. Depois do choque silencioso, vem algo ainda mais forte. O ego dela começa a reagir. Entenda uma coisa, homem. Quando uma mulher percebe que perdeu a atenção de alguém que estava investindo nela, isso atinge diretamente o senso de validação dela. Não é maldade, é humano.
Todos nós gostamos de nos sentir desejados. Enquanto você corria atrás, ela tinha segurança. Sabia que podia demorar para responder. Sabia que, se cancelasse, você provavelmente entenderia. Sabia que você ainda estaria ali. Quando você para, essa segurança desaparece. E o ego começa a perguntar: como assim ele não está mais tentando? Ele não me acha mais interessante? Eu perdi meu valor para ele? Mesmo que ela nunca admita isso, a ausência da sua atenção cria um vazio. E o ego odeia vazio. É nesse momento que ela pode começar a agir de forma sutil. Talvez poste mais fotos, talvez fique mais ativa nas redes, talvez puxe assunto do nada com uma desculpa simples. Não é coincidência, é reação. Porque quando alguém que antes te colocava num pedestal desce você para o nível comum, ou simplesmente vira as costas, isso gera desconforto. Agora o importante, não confunda isso com amor imediato ou arrependimento profundo. No começo, é muito mais sobre ego do que sentimento. Ela quer saber se ainda tem poder sobre você. Se você cede rápido, responde com empolgação exagerada. Volta a agir como antes. O ego dela se acalma. Ok, ainda está na minha mão. Mas se você mantém a postura tranquila, responde normal, sem ansiedade, sem intensidade exagerada, o desconforto aumenta. E é aí que a percepção dela começa a mudar. Ela passa a te enxergar como alguém que não depende dela para se sentir validado. E isso muda totalmente o jogo. Homem que não precisa provar nada é mais intrigante. Homem que não implora atenção é mais respeitado. Homem que sabe se afastar quando sente desinteresse demonstra valor próprio. E quando o ego dela percebe que não controla mais a situação, é aí que o interesse começa a reacender de verdade. 3. Ela tenta testar você discretamente. Agora vem a parte que poucos homens percebem. Depois que o ego dela é afetado, ela não vai simplesmente se declarar ou admitir que sentiu sua ausência. Não. Ela vai testar você. Mas não espere um teste óbvio. Não é uma pergunta direta do tipo: você ainda gosta de mim? É muito mais sutil. Ela pode reagir a um story seu depois de dias. Pode mandar um sumido, hein? Pode puxar assunto com algo neutro. Ou até comentar algo provocativo só para ver sua reação. O objetivo é simples: medir se ainda tem impacto sobre você. Ela quer saber se você vai voltar ao padrão antigo, se vai responder rápido demais, se vai demonstrar empolgação exagerada, se vai aproveitar qualquer brecha para reabrir tudo como antes. E aqui é onde muitos homens entregam tudo, porque por dentro eles ainda estão emocionalmente presos. Então qualquer sinal mínimo já vira esperança, já vira ansiedade, já vira investimento total de novo. Mas pensa comigo, se você realmente perdeu o interesse, ou pelo menos recuperou sua postura, sua resposta muda naturalmente. Você responde, mas não corre. Conversa, mas não força. Demonstra maturidade, não carência. E isso confunde ela, porque o teste era justamente para confirmar que você ainda estava sob controle emocional dela. Quando você não reage como antes, a dúvida aumenta. Ela começa a se perguntar: ele mudou mesmo? Ele não está mais tão disponível? Eu estou perdendo espaço? E quanto mais consistente você for, mais forte esse efeito fica. Mas deixa eu ser claro, isso não é sobre ser frio ou mal educado. É sobre equilíbrio. É sobre não colocar alguém no centro da sua vida quando ela não faz o mesmo por você. Você já percebeu como as pessoas valorizam mais quando sentem que podem perder? É exatamente isso. Quando ela percebe que sua atenção não é mais garantida, ela passa a valorizar o que antes parecia comum. E tudo começa com esses testes silenciosos. A pergunta é: você vai cair neles ou vai manter sua postura? 4. Ela passa a te observar mais do que antes. Agora eu vou ser direto com você. Enquanto você estava correndo atrás, ela não precisava te observar. Você estava sempre ali, previsível, disponível, fácil de ler. Mas quando você muda, tudo muda. No momento em que você reduz a atenção, para de insistir e começa a viver sua vida sem girar em torno dela, você se torna menos previsível. E o que é menos previsível gera curiosidade. Ela começa a te observar,
Visualiza seus stories mais rápido. Presta atenção em quem curte suas fotos. Percebe se você está saindo mais. Nota mudanças no seu comportamento. E aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens dizem que querem ser valorizados, mas continuam agindo como se tivessem medo de perder qualquer mulher que demonstra o mínimo de interesse. Isso transmite insegurança. E insegurança constante mata a atração. Você precisa acordar. Quando você vive em função dela, você se torna pequeno na percepção dela. Quando você vive sua própria vida, com foco, propósito e limites claros, você cresce. Não é sobre postar indireta. Não é sobre provocar ciúmes de forma infantil. É sobre realmente ter uma vida. Mulher percebe energia, percebe postura, percebe quando você está ocupado sendo homem e não apenas tentando agradar. E quando ela começa a notar que você está diferente, mais centrado, menos disponível, mais seletivo, ela presta atenção. Porque agora existe o risco. Antes, ela sabia que você estava ali. Agora, ela não tem mais essa certeza. E essa incerteza faz ela te enxergar com mais respeito. Mas deixa eu ser honesto. Se você está fingindo mudança só para provocar reação, isso não sustenta. Uma hora a verdade aparece. A mudança precisa ser interna. Você precisa realmente entender que seu valor não depende da validação dela. Homem que se valoriza não implora atenção. Não aceita migalhas. Não negocia dignidade. E quando você finalmente incorpora isso, não é só ela que começa a te observar mais. É o mundo inteiro. Então acorda. Pare de agir como opção. Comece a agir como escolha. 5. O mistério aumenta o seu valor. Existe algo que poucos homens entendem. Excesso de explicação diminui o impacto. Quando você fala demais, se justifica demais, mostra tudo o tempo todo. Você elimina o mistério. E sem mistério, não existe curiosidade. Antes, talvez ela soubesse exatamente onde você estava, o que estava fazendo, o que estava sentindo. Você contava tudo, atualizava tudo, deixava claro demais o quanto estava disponível. Agora imagine o oposto. Você não desaparece de forma infantil. Você apenas para de relatar cada passo, para de explicar cada silêncio, para de justificar cada demora. Você vive. E isso muda a percepção dela. Porque quando ela não sabe exatamente o que está acontecendo na sua cabeça, ela começa a imaginar. E a imaginação quase sempre trabalha mais do que a realidade. Ele está conhecendo alguém? Ele está saindo mais? Ele realmente seguiu em frente? Percebe o poder disso? Mistério não é frieza. Mistério é controle emocional. É não entregar tudo de bandeja. Muitos homens acham que precisam provar o tempo todo que são bons, fiéis, interessados, disponíveis. Mas o homem seguro não vive tentando provar. Ele simplesmente é. E quando você não está tentando convencer ninguém do seu valor aumenta. Agora, cuidado! Mistério não é joguinho de ignorar mensagens por dias sem motivo. Não é sumir e voltar como se nada tivesse acontecido. Isso é imaturidade. Mistério verdadeiro vem da sua independência. Você tem rotina, tem objetivos, tem prioridades, tem vida social, tem foco. Ela começa a perceber que você não está parado esperando. E isso mexe profundamente com a dinâmica. Porque quando você estava totalmente exposto, ela tinha controle da narrativa. Agora, ela precisa observar, precisa interpretar, precisa sentir. E quanto menos previsível você é, de forma saudável, mais interessante você se torna. Homem previsível é confortável. Homem misterioso é intrigante. E entre conforto e intriga, a intriga quase sempre ganha. 6. Ela sente medo de ter perdido você. Agora a dinâmica começa a ficar mais profunda. No início era choque, depois foi ego, depois vieram os testes. Mas quando você mantém sua postura por tempo suficiente, algo mais sério aparece. O medo. Sim, medo. Porque até então, você era uma certeza. Talvez não a prioridade máxima dela. Talvez não o foco principal. Mas era garantido. Estava ali, disponível, presente. Quando essa garantia desaparece, o cérebro dela muda de estratégia. O ser humano valoriza muito mais aquilo que sente que pode perder. Enquanto você estava sempre disponível,
Ela podia escolher quando investir. Agora, ela não tem mais esse controle, e isso gera insegurança. Ela começa a lembrar das coisas boas, das conversas, das risadas, dos momentos leves, coisas que antes pareciam comuns, agora ganham peso. E aqui está um ponto importante para você entender. Muitas vezes, ela só percebe o seu valor real quando compara a sua ausência com a presença de outros homens. Talvez outros continuem correndo atrás. Talvez outros façam o básico, mas nenhum é você. E quando você não está mais ali preenchendo espaço, o vazio fica evidente. Mas atenção, isso só acontece se você realmente tiver agregado algo positivo. Se você era apenas insistente, sem postura, sem personalidade, sem direção, a ausência não gera impacto, gera alívio. Por isso, perder o interesse de forma madura exige que você seja um homem completo. Você tem que ter valor antes de se afastar. Quando ela sente que pode ter perdido alguém que tinha presença, equilíbrio e respeito próprio, o medo cresce. E diferente do ego, o medo é mais silencioso. Ela pode não admitir, pode agir normal, mas internamente começa a se perguntar se deixou escapar algo raro. E quanto mais você continua firme, vivendo sua vida sem provocação, sem indireta, sem desespero, mais essa sensação aumenta, porque agora não é mais só sobre validação, é sobre possibilidade perdida. E quando alguém começa a sentir que perdeu algo que talvez fosse importante, o interesse deixa de ser superficial e começa a ficar emocional. 7. A competição desperta dentro dela. Existe um gatilho psicológico muito forte que quase nenhum homem entende: a competição silenciosa. Quando você estava totalmente disponível, ela não sentia ameaça. Não havia disputa. Não havia urgência. Você parecia garantido. Mas quando você muda sua postura, começa a viver mais, se valorizar mais, e não demonstra mais aquela dependência, algo desperta nela. A possibilidade de outra mulher ocupar o espaço que antes era dela. E isso mexe profundamente. Não porque ela seja possessiva, mas porque o ser humano tende a valorizar mais aquilo que outras pessoas também podem desejar. Se você começa a sair mais, evoluir, cuidar da aparência, focar nos seus projetos, se tornar mais interessante, naturalmente você se torna mais visível. E quando ela percebe isso, a mente dela começa a comparar. Será que ele está conhecendo alguém? Será que outra mulher vai perceber o valor que eu ignorei? Será que eu estou perdendo espaço? E aqui vai um alerta importante. Você não precisa provocar ciúmes de forma infantil. Não precisa postar indiretas ou forçar situações. Isso é coisa de menino. A competição verdadeira acontece quando você melhora de verdade, quando você cresce, quando você evolui, quando você demonstra que tem opções, mesmo sem falar sobre elas. Homem que tem opções, mas escolhe com calma, transmite poder. E isso cria um senso de urgência, porque agora ela entende que você não está mais esperando indefinidamente. Você está seguindo em frente. E alguém pode perceber o seu valor antes que ela decida agir. Só que cuidado! Se você faz tudo isso apenas para causar reação, sua energia denuncia. A mudança precisa ser genuína. Quando você realmente para de colocar uma única mulher como centro do seu mundo, sua postura muda naturalmente. E a competição deixa de ser algo que você cria e passa a ser algo que ela sente. E quando uma mulher sente que pode perder espaço para outra, a atenção dela aumenta. Porque ninguém gosta de perceber que demorou demais para valorizar algo que já estava ali. 8. Ela começa a romantizar o passado. Aqui é onde a mente faz algo interessante. Quando você estava presente todos os dias, com mensagens constantes e atenção garantida, os momentos bons pareciam normais, comuns, parte da rotina. Mas quando você se afasta de verdade, a memória começa a trabalhar diferente. Ela passa a lembrar das risadas, das conversas longas, dos detalhes que você percebia, da forma como você tratava ela. E o mais curioso, a mente humana tende a suavizar os defeitos quando existe distância. Aquelas pequenas falhas que antes incomodavam começam a perder força. O que ganha destaque são os momentos positivos. Isso se chama romantização. Ela pode começar a pensar:
Ele era tão atencioso, a gente se dava tão bem. Será que eu exagerei? Mas presta atenção, isso só acontece se você deixou uma marca positiva. Se você era insistente, inseguro ou dramático o tempo todo, a lembrança não será leve. Por isso, postura importa desde o começo. Quando você demonstra maturidade, equilíbrio e respeito próprio, sua ausência pesa diferente. Outra coisa importante, quando você para de insistir, você deixa de criar novos atritos. Muitas vezes, o excesso de mensagem, cobrança ou carência cria desgaste. Ao se afastar, o desgaste para de crescer. E com o tempo, o que sobra são as boas lembranças. Isso não significa que ela vai correr atrás imediatamente, mas significa que sua imagem começa a melhorar na cabeça dela. Você sai do lugar de homem disponível demais e passa a ocupar o espaço de homem que tinha presença. E presença deixa marca. Só que aqui vai um aviso direto. Se você voltar ao comportamento antigo no primeiro sinal de aproximação, toda essa reconstrução mental desmorona. A romantização depende da consistência da sua nova postura. Quando você mantém equilíbrio, ela começa a sentir falta não só da sua atenção, mas da sua energia. E quando alguém começa a sentir falta da sua energia, o interesse deixa de ser racional, passa a ser emocional. 9. O interesse dela volta com mais intensidade. Quando você mantém postura, constância e equilíbrio por tempo suficiente, algo acontece quase de forma inevitável. O interesse dela começa a voltar. Mas não é aquele interesse morno do começo. Não é aquela curiosidade superficial. É algo mais intenso. Por quê? Porque agora existe contraste. Antes você estava sempre ali. Não havia comparação. Não havia sensação de perda. Agora ela experimentou sua ausência. Ela sentiu o vazio. Ela imaginou você seguindo em frente. E isso muda a forma como ela te enxerga. O cérebro humano valoriza mais aquilo que exigiu esforço para recuperar. Se ela sente que precisa se aproximar de novo, que precisa reconquistar sua atenção, o envolvimento emocional aumenta. Ela pode começar a puxar mais assunto, demonstrar mais interesse, responder mais rápido, sugerir encontros. Mas aqui é onde muitos homens estragam tudo. Porque quando percebem esse retorno, entram em euforia, pensam, funcionou, e voltam a agir como antes. Excesso de disponibilidade, excesso de intensidade, excesso de expectativa. E o que acontece? A dinâmica antiga reaparece. Você precisa entender. O poder não está em fazer ela voltar. Está em manter o equilíbrio quando ela volta. Se você mantém sua rotina, seus objetivos e sua postura, o interesse continua crescendo. Porque agora ela sente que precisa investir também. Relacionamentos saudáveis não são construídos com um lado correndo atrás e o outro decidindo quando dar atenção. São construídos com reciprocidade. Quando você mostra que não depende emocionalmente dela, mas escolhe estar ali, isso gera respeito. E respeito sustenta o interesse. Agora o ponto crucial, não confunda intensidade com pressa. Se ela demonstra mais interesse, vá com calma. Observe atitudes, não só palavras. Porque quando o interesse volta por medo de perda, ele pode ser forte. Mas para se transformar em algo sólido, precisa de consistência dos dois lados. Você não quer alguém que reage só quando sente que pode perder. Você quer alguém que escolhe ficar. E é exatamente essa diferença que define se a história vai amadurecer ou repetir o mesmo ciclo. 10. Ela tenta retomar o controle da situação. Agora chegamos ao ponto mais delicado de todos. Quando o interesse dela volta e ela percebe que você realmente mudou, algo acontece quase automaticamente. Ela tenta recuperar o controle da dinâmica. Lembre-se, no começo você estava investindo mais. Ela definia o ritmo. Ela decidia quando responder, quando sair, quando demonstrar. Havia um certo domínio emocional ali. Mas depois da sua mudança, esse controle ficou instável. E quando ela sente que o jogo virou, pode tentar reposicionar as coisas. Como? Às vezes diminuindo o ritmo de novo para ver se você corre atrás. Às vezes criando pequenas provocações. Às vezes testando seus limites. Às vezes alternando intensidade e distância. Não é necessariamente algo consciente ou maldoso. Muitas vezes é automático.
As pessoas tendem a buscar segurança, e controle gera sensação de segurança. Mas aqui é onde você precisa ser diferente do homem que você era antes. Se você reagir com ansiedade, se tentar compensar qualquer afastamento, se entrar novamente no papel de quem precisa provar algo, tudo volta ao ponto inicial. A diferença agora é que você sabe, você entende a dinâmica, você entende seu valor, você entende que reciprocidade não se implora. Se ela tentar diminuir o investimento, você não entra em pânico. Você mantém o padrão. Se houver interesse real, ela se ajusta. Se não houver, você segue. Homem que precisa controlar perde força, mas homem que mantém limites ganha respeito. O segredo final não é fazer ela correr atrás. É não aceitar uma dinâmica onde só você investe. Quando você mantém sua postura, duas coisas podem acontecer. Ou ela se alinha ao seu nível de maturidade, ou ela percebe que não consegue mais ter você da forma antiga. E qualquer uma das duas respostas é vitória. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder nunca foi sobre controlar ela. Sempre foi sobre controlar você. Se você chegou até aqui, eu vou fechar esse vídeo com algo que talvez incomode muita gente, mas precisa ser dito. A maioria das mulheres só percebe o valor de um homem quando sente que pode perdê-lo. Não é porque elas são ruins, não é porque existe um jogo. É porque o ser humano só respeita de verdade aquilo que não pode controlar. Enquanto você implora, insiste, aceita migalhas e vive em função dela. Você ensina como quer ser tratado. Quando você se valoriza, impõe limites e está disposto a ir embora. Você muda completamente a dinâmica. E aqui vai a verdade mais controversa de todas. Se você precisa correr atrás o tempo inteiro, ela já não tem medo de te perder. Pensa nisso. Agora eu quero saber de você. Você já passou por uma situação assim? Já percebeu uma mudança quando parou de insistir? Ou já voltou ao mesmo padrão e viu tudo desmoronar de novo? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu leio os comentários e vou responder alguns de vocês. Quero criar uma conexão real aqui, homem com homem, falando sobre crescimento, postura e respeito próprio, porque no final não é sobre fazer ela sentir sua falta. É sobre você nunca mais aceitar ser tratado como opção.